mais um culto da família, na nossa campanha de terça-feira. Nós estaremos buscando a salvação das nossas famílias, buscando o direcionamento de Deus para as nossas vidas com relação às nossas famílias. Amém? Amém. A paz, igreja. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em Jeremias 29:11. Amém? Então diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vocês creem nessa palavra? Amém. Amém? Que Deus, Ele quer nos dar, que o plano dele para nossas vidas é de nos fazer prosperar e de nos dar esperança e um futuro. Agora o diabo não, ele veio para matar e ele veio para roubar e destruir os lares, destruir as famílias, destruir os casamentos. Você tem colocado a tua esperança no Senhor Jesus? Porque o nosso Senhor Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então a nossa esperança tem que estar nele, o autor e o consumador da nossa fé. Mesmo diante da circunstância, dos desafios que temos que enfrentar a cada dia, mesmo diante dos problemas, a nossa esperança tem que estar nele, a nossa fé, a nossa busca dia a dia tem que estar no Senhor Jesus. Porque Ele quer nos dar um futuro, Ele tem, um futuro brilhante para cada um de nós, para nossas famílias, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos adorar o Senhor Jesus, o único digno de louvor e de toda honra, de toda glória. Então oremos. Louvamos o Teu nome, Senhor, e queremos aqui, ó Pai, nos colocar na Tua presença, Senhor, pedindo, Senhor, que o Senhor derrame dos altos céus Tuas ricas bênçãos sobre nossas vidas. Coloca, Senhor, os Teus anjos, Senhor, acampados aqui ao nosso redor, nos guardando, livrando de todo mal, retirando, Senhor, toda distração, retirando tudo que não provém de Ti, ó Deus, que nós tenhamos, ó Deus, a nossa mente ligada no Senhor. Sintam, irmãos, a presença do Senhor aqui neste momento. Sintam a presença do Espírito Santo neste momento. Sintam a unção do Senhor descendo sobre a vida de cada um. Sintam a presença do Espírito Santo que vem a habitar em nossos corações. Nós somos templo do Espírito Santo. Então se faça presente, Senhor, em nossas vidas. Nós damos liberdade para a Tua atuação, Espírito Santo. Fala conosco nesta noite. Fala, Senhor, trata conosco, ó Deus. Venha, Senhor, a tratar, ó Deus. Venha tirar, ó Deus, tudo que não provém do Senhor de nossas vidas. Que nós venhamos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que nós venhamos a nos reverenciar ao Senhor, o único digno de toda adoração. E por isso estamos aqui para Te louvar com honra, glória e todo louvor. Nós queremos, ó Pai, nesta noite, ó Deus, dar liberdade para o Senhor atuar em nossas vidas, em nossas famílias, nós como filhos, nós como pais. Que o Senhor venha, Senhor, estar atuando no coração das nossas famílias. Que o Senhor venha, Senhor, a salvar nesta noite, a libertar, a curar, a tratar, a tirar os traumas, a tirar, Senhor, tudo que tem impedido, Senhor, o teu povo, Deus. Então libera, Senhor, libera a tua unção, as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e por isso estamos aqui, ó Deus, buscando o refrigério do Senhor para as nossas vidas, e nós te louvamos e te agradecemos e te aplaudimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu tenho a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Eu convido você a adorar o Senhor, a se alegrar na presença dEle, porque foi para isso que Ele te trouxe aqui. Não deixe ser um momento passageiro, não, mas que seja um momento que faça diferença na tua vida, amém? Aleluia!
louvores a Ele, se alegrando na presença do Senhor. Aleluia.
Seja o louvor
ser a terra seca que anseia pelas águas do Senhor. Eu peço que você venha clamar nesta noite pelas águas do Senhor. Que elas venham encharcar. Que elas venham sobre nossas vidas. Que elas venham sobre nossas famílias. Sobre os nossos filhos. Oh, Senhor, nós tomamos posse, Pai, das bênçãos, das mais de 7.000 bênçãos, Senhor, que estão disponíveis para nós. Nós tomamos bênçãos, Senhor, nós tomamos posse dessa noite, porque a bênção do Senhor ela vai se estender
Aleluia, nesse mesmo Espírito, continue com os olhos fechados. Nós estaremos agora orando pelas fotos que estão aqui no altar, as famílias representadas. Os nossos pastores estarão orando aqui pelas fotos, intercedendo pelas famílias. Durante esse mês vocês podem trazer suas fotos aqui para o altar, deixar aqui, para que cada lar aqui representado seja ungido, seja orações levantadas para a salvação das famílias, para a libertação das famílias, para a cura das famílias, para a prosperidade em cada lar. Aleluia. Vamos estar agradecendo a Deus, louvando o Senhor pela nossa família, colocar a nossa família nas mãos do Senhor, consagrando as nossas famílias ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus todo-poderoso, nós queremos te agradecer, ó Deus, por cada família, Senhor. Colocar, meu Pai, cada família em tuas mãos, Senhor, cada lar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós consagramos ao Senhor, Pai, a família, Senhor, que é o teu projeto, Pai. Ó Deus santo, Deus todo-poderoso, toma cada família em tuas mãos. Toma, Senhor, os pais, toma os filhos, Senhor. Toma cada lar, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, vai entrando com providência, ó Pai, na vida de cada um, Senhor. Retirando tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Vai salvando, Pai, vai libertando, ó Deus. Vai curando, ó Pai, das feridas, meu Pai, na alma, as feridas físicas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, restaura o amor
nossos corações. Vamos ofertar ao Senhor a palavra de Deus, não precisa abrir, mas diz assim em Malaquias 3,10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Deus, nós te louvamos, Senhor, por cada dízimo, por cada oferta, Senhor. Que tu venha, Senhor, a cada lar aqui representado, venha com abundância. Venha, Senhor, abrir as janelas dos céus e derramar, Senhor, da tua unção, da tua bênção, da tua prosperidade sobre o teu povo, Deus. O teu povo, Senhor, tem buscado ao Senhor. Então, Senhor, nós queremos aqui, ó Deus, decretar a bênção sobre cada vida. Nós queremos aqui, ó Deus, abrir portas de pedir, Senhor, que o Senhor venha abrir portas de emprego. Que o Senhor venha, Senhor, estar tocando no coração de cada um, Senhor, de cada empresário. Que tu venha, Senhor, a tocar em cada um, Senhor, assalariado, aquele que trabalha no comércio, cada um, Senhor, com teu ofício, ó Deus, aqueles que são estudantes. Que tu venha, Senhor, a estar tocando no coração do teu povo e prosperando, Deus. Nós clamamos, Senhor, pela tua unção e pela tua graça, no nome poderoso de Jesus. E a igreja tem a liberdade de adorar com seus dízimos e ofertas nessa noite, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Querido, a nossa programação durante a semana, quinta-feira, agora é culto de GC, culto não. Então, as reuniões de GC, nossa antiga célula, geralmente na casa de um anfitrião, 1 hora ali nós passamos estudando a palavra de Deus, adorando ao Senhor, é um grupo de crescimento. Se você ainda não faz parte, esteja procurando uma célula perto da sua casa, e com certeza tem, faça parte de uma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas só na quinta não. Teve célula ontem, segunda-feira, tem células que são na quarta, outras no sábado, mas a maioria das nossas células são na quinta-feira. Sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos, é culto da
netinho, seu sobrinho, meu adolescente, de 12 a 17 anos, traga para cá, vem junto a adorar o Senhor em nome de Jesus. Sábado, 7 horas da manhã, é culto de oração, 7 horas da manhã, Marcelo e Rosana estão aqui no comando dessa oração. Quero convidar você, igreja, que pode, tá? Que não está trabalhando, tá? Vem para cá, vem participar desse culto de oração. Você pode ter certeza que grandes coisas o Senhor tem feito neste culto, querido. Então, 7 horas da manhã no sábado. E às 19 horas é culto Grow Up, é culto dos jovens. Quero convidar você que é jovem, vem para cá adorar o Senhor. Tem que ficar jóia, as fotos aí tem que mostrar. O culto do jovem está muito jóia. Então você, culto de jovem está muito jóia, isso mesmo, né? Então você que é jovem, vem para cá, traz um amigo, traz o seu irmão, traz o seu amigo de escola, da faculdade, do trabalho, para junto adorar o Senhor. Domingo, na parte da manhã, nós não teremos culto aqui na igreja. Tá? Domingo é dia das mães, muitas pessoas viajam, muitos vão para casa de suas mães, tá? Para fazer aquele almoço bacana no dia das mães. Então, experiência dos outros anos, tá? Que muito pouca gente vem no domingo de manhã, né? No dia das mães, então nós estamos liberando. Tá? Não para que você, filho, fique dormindo até tarde, não. Que você levante cedo e faça uma comida maravilhosa para a sua mãe, porque a sua mamãe merece. Amém ou não amém, querido? É dia das mães, comemore, junto a família, junto com os irmãos, tá? E vamos para o almoço lá com a sua mãe, com seus irmãos. Faça uma festa bem bacana lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. As mães, 18 horas, a pastora Angélica está aguardando você, que é mamãe aqui, para um café no final da tarde, não é nem da tarde, né? É um café no final da tarde, às 18 horas, tá? Então, todas as mães, a pastora Angélica convida você, 18 horas no domingo, esteja aqui na igreja, tá? A pastora vai estar orando pelas mães, vai ter aquele momento ali de comunhão gostoso com todas as mães, em nome de Jesus. Então, você, maridão, vem um pouquinho mais cedo para a igreja, traga a esposa, deixa ela ali tomando um cafezinho com a pastora, e você vem para cá para o tempo orar ao Senhor, agradecer a Deus, em nome de Jesus. 19 horas, é o nosso culto de louvor e adoração a Deus, também é culto de Santa Ceia, então não perca de maneira nenhuma, tá bom? Culto de Santa Ceia, não teremos a Santa Ceia de manhã, teremos apenas à noite, então não tem como você faltar o culto de Santa Ceia, a quinta Santa Ceia do ano. Então, bom que você não perca nenhuma, que você participe de todas as Santas Ceias deste ano. São apenas 12 Santa Ceia, uma por mês, tá, querido? Então não falte, tá bom? Peça perdão a Deus, se consagre, vem para cá participar da mesa de Cristo Jesus. Vamos ter encontro com Deus para as mulheres, tá? Vai ser no dia 3 de junho, tá? É preciso fazer inscrição, apenas R$80, vai ser apenas um dia, tá bom? Vai ser ali em Resende, então o dia todo de sábado nós passaremos ali, as mulheres vão estar passando ali no encontro com Deus, tá bom? Então ficou mais fácil, tá? Para você que é mãe, você que tem filho pequeno. Às vezes é difícil sair na sexta-feira e voltar só no domingo, depois do almoço, por causa dos filhos, por causa do marido e tal. Cadê o cartaz de encontro com Deus, gente? E aí, não tem? Então vai ficar muito mais fácil para você que é mãe, tá? Estar conosco lá, estar com as mulheres lá, tá? Nesse encontro com Deus. Um dia apenas, mas vai ser tremendo, tá bom? Todas as pastoras do distrito estarão lá, elas estarão ministrando, vai ser uma bênção para a sua vida. Então, mulheres, inscrições, pastora Angélica ou a presbítera Aline, tá bom? Chega nelas, faça a sua inscrição. Marido, incentive a sua esposa, incentive a sua filha que ainda não fez o encontro com Deus, a estar participando desse encontro com Deus. Não pode perder de maneira nenhuma, porque o encontro com Deus é o encontro com Deus é tremendo, um divisor de água na vida das mulheres. O cartaz não apareceu, né? Mas vai ter dado problema ali. Tá bom, queridos? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sem muitas delongas, vem para cá, pastor Alberto, pastora Gabi. Aplauda o Senhor pela vida. Pastor Alberto, pastora Gabi.
Estamos já com saudade deles. Tem alguém que não vem aqui pregar? A última vez foi o quê? Ano passado, não foi? Esse ano não veio aqui ainda não, né? Pegar que Deus possa te usar poderosamente. Você já é de casa? Amém. Paz, igreja. Estou um pouco feliz com Jesus aqui. Glória a Deus, uma alegria muito grande estar aqui. Me sinto em casa. Faz 8 anos que diante desse altar nós nos casamos. No mês de maio, no ano de 2015. Nós casamos aqui nessa igreja e Deus fez grandes coisas na nossa vida aqui. É sempre uma alegria, sempre que eu venho aqui o coração aperta, aquece ao lembrar tudo que Deus começou, a boa obra que o Espírito Santo começou a fazer na nossa vida a partir desse lugar. É uma honra mesmo, um privilégio estar aqui com vocês nessa noite. Eu sei que Deus vai falar com a gente. Amém? Bem, a paz, queridos. Eu sou a pastora Gabriela, para quem não me conhece, e é uma honra estar aqui, né? Aqui onde tudo começou, onde Deus começou a mover o nosso chamado, a nossa família. Então é muito bom estar aqui. Eu creio que Deus tem algo poderoso para a sua família nessa noite. Amém? Você crê? Amém, queridos. Eu estava aqui no momento do louvor, essa canção que tocou, onde promete uma bênção geracional para nós, que vai tocar a nossa família, que vai tocar os nossos filhos, que vão tocar os nossos netos. Você acredita que isso é possível na sua vida? Não sei qual a realidade que você veio, não sei como que era a sua família, não sei qual era o contexto que você foi inserido até aqui, mas eu creio num Deus que ele interfere a nossa geração e ele muda por completo, querido. A minha geração foi mudada, eu estava ali meu coração repleto de alegria, lembrando o dia que eu entreguei minha vida para Jesus aqui, lembrando aquilo que Deus ele pode fazer na vida de uma família, na vida de um homem em 10 anos, ou melhor, 11 anos. Fazem 11 anos que eu diante desse altar disse sim para Jesus. Fazem 11 anos que a minha vida e a minha história, a história da minha família foi transformada. Então 10 anos, queridos, 5 anos. Davi fala que um dia na presença de Deus vale mais do que outros 1000 longe dele. Então, tudo é possível ao que crer. Você pode ter uma família abençoada. Deus ele pode mudar a vida do seu filho. Deus ele pode mudar a história da sua família. E eu quero, querido, trazer aqui uns dados que são um tanto que assustadores. Eu creio que a família hoje ela precisa de Deus. Nós precisamos de Deus como nunca antes. Precisamos da interferência do céu na nossa casa, na nossa família. 50% das pessoas que vão sorrindo para o altar no dia do casamento passam o resto da sua vida também chorando pelo casamento. 70% das pessoas que se casaram de novo descobrem que o segundo casamento é mais problemático do que o primeiro. Isso é muito forte. A chance de um divórcio acontecer no segundo casamento aumenta em 70%. Assustador. E, querido, eu estava vendo uma pesquisa que diz também que o impacto do divórcio na vida de algumas crianças é mais forte do que a morte dos pais. Como nós atendemos muitas pessoas, nós atendemos adolescentes, jovens, e o impacto do divórcio na vida da família é algo assustador que deixam marcas que os filhos carregam por anos. E aí precisam fazer cura interior. Talvez você está aqui sentado, você se identifica com isso. Às vezes na sua casa, na sua família, os seus pais se divorciaram e isso de alguma forma interferiu no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E isso é muito forte. Eu estava atendendo um casal que casou, um casal jovem, 3 meses de casado, e nós já em gabinete pastoral, aconselhando aquele casal que querendo já desistir do casamento, que nem saiu da lua de mel, já estavam com problemas gravíssimos por causa do matrimônio. Outro também casal que nós vimos tem um casamento dos sonhos, pastor, um casamento cheio de pompa, um casamento onde eles já casaram ganhando carro novo, tudo de bom, a casa mobiliada,
mas também que não ficaram 6 meses casados. Como resolver essas questões? Como conseguir ter vitória na família? No casamento, querido, é possível você começar bem e terminar mal. É possível você começar o casamento na dependência de Deus e perder o temor a Deus no meio do caminho. É possível você começar o casamento em harmonia e terminar com feridas e mágoas diante de um tribunal, diante de um juiz. O casamento, é possível fazer um casamento dentro da vontade de Deus, até começar bem, até começar diante do altar, querendo a bênção de Deus, e de repente ver o casamento ser destruído com as nossas próprias mãos. É possível começar um casamento com um amor intenso e afogar o casamento no mar da indiferença, no mar da amargura e também no mar da separação. Como que está a sua família? Essa é a pergunta nessa noite. Como que está a sua família? A sua família é aquilo que você sonhou? A sua família é aquilo que você planejou? Como que está o seu casamento? Você que é casado, é o que você sonhou no dia que você disse sim, diante do altar, diante da igreja, diante de Deus e as testemunhas de Cristo Jesus? Agora, nessa noite nós iremos falar sobre um casal que começou bem e terminou mal. Nós vamos falar sobre uma família que tinha na Bíblia tudo para dar certo, talvez tudo que nós sempre pensamos que seria necessário para que um casamento flua bem. E nós vamos aprender um pouquinho com essa família nessa noite. Quantos querem aprender com a palavra de Deus? Amém. Amém. Então, nessa noite, nós vamos falar de uma família que tinha tudo para dar certo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 24, no versículo 62. Gênesis, capítulo 24, no versículo 62. Todos nós idealizamos o que uma família precisa para dar certo, para ser perfeita. E está escrito assim: Isaac tinha voltado de Ber-Lai, pois havia habitado no Negueb. Certa tarde saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximava camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Queridos, quando nós idealizamos essa cena do encontro de Rebeca e Isaac, a gente idealiza uma história perfeita de amor, Rebeca, uma bela jovem, e ela olha, vê um belo jovem Isaac. Isaac era um partido excelente. Mulheres, Isaac era um partido excelente. Às vezes a gente pensa, o que um homem precisa para ser um bom marido, para ser um homem de Deus, que vai trazer para o casamento, que vai fazer do casamento um casamento cheio da glória de Deus. E aí, quando nós olhamos para Isaac, ele era jovem, ele se casou com 40 anos, tendo em vista que ele morreu aos 180 anos. Seria como alguém que viveu até os 80 anos e casou com 20 anos. Então, Isaac, na realidade, ele era um homem jovem, Ele estava no auge do seu vigor físico. Isaac também era o único herdeiro de Abraão. Então, pensa num homem rico. Era Isaac, riquíssimo. Então, ele era o herdeiro de uma grande herança. Isaac também tinha um futuro glorioso espiritual. A descendência espiritual de Abraão ia ser firmada através de Isaac. Então, Isaac tinha uma promessa maravilhosa sobre a vida dele também, espiritual. Isaac também era um homem de oração, um homem que temia a Deus, um homem que aprendeu isso aos pés de Abraão. Então, Isaac, aos olhos naturais,
né? O pai, ele ora pela vida dos filhos, deveria orar, não sei quantos tem filho aqui? Você ora pelo casamento dos seus filhos, para livrar dos laços, para livrar aí das decisões erradas. E Abraão, ele sabia muito bem disso, ele tomou muito cuidado para que o seu filho Isaac fosse instruído e casasse com uma mulher que fosse levar a sua geração, viver os propósitos e os desígnios de Deus. Abraão, ele sabia que Isaac, ele não podia casar com uma mulher cananita, com uma mulher que não vivia os princípios da palavra de Deus. Eles não serviam o mesmo Deus, o povo cananeu, e o Deus que Abraão servia, eles não serviam o mesmo Deus. Então Abraão, ele estava decidido a orientar o seu filho a como escolher uma mulher para ele. Então ele instrui, ele levanta um homem para aproximar o seu filho Isaac de uma mulher de Deus. Eu aprendo com isso, como pai que eu também sou, que nós devemos nos preocupar com o relacionamento dos nossos filhos. Nós, como pais, devemos ensinar os nossos filhos a como escolher, quais valores escolher. Às vezes nós vemos pais que ensinam valores distorcidos, mães que ensinam o filho, a filha moça, a escolher de repente por uma situação financeira. Outros que escolhem talvez por beleza, se tiver um bíceps, um tanquinho, se tiver ali uma roupa legal, mas isso tudo também pode ser para alguns valores importantes. Eu penso que para você escolher alguém, você tem que ter atração, tem que achar interessante, tem que achar bonito também, mas não é simplesmente isso. Tem valores e tem princípios que são muito mais profundos do que um corpo bonito, do que uma bela aparência, do que uma situação financeira boa. Então muitas pessoas têm sofrido, têm padecido, porque não têm priorizado os valores da palavra de Deus a escolher alguém para se casar. E os pais precisam ser participativos no processo da escolha do cônjuge para os filhos. E Abraão, ele mandou buscar uma jovem dentre o seu povo, porque Abraão estava convencido de que é Deus que dá a esposa prudente. Amém? Provérbios fala sobre isso. A herança vem dos pais, mas a mulher virtuosa vem do Senhor. Você pode repetir os nomes aqui? A herança vem dos pais, mas a mulher virtuosa vem do Senhor. Amém, queridos? Vale a pena ser fiel. Vale, não vale, pastor? Vale até os milagres que acontecem, né? Umas bênçãos. Isso aqui é fruto de chorar diante do altar, né? É fruto de dízimo, de oferta, de fidelidade a Deus. Deus é misericordioso. Então você está aqui, né? Está até meio fora dos quadros, mas Deus é fiel. Pode fazer um milagre na tua vida. Então a mulher virtuosa, ela vem do Senhor. É Deus que dá. E Abraão, ele procurou seu servo mais velho para fazer isso. Então, o que eu aprendo? Os jovens precisam ouvir os mais velhos para escolher. Quem que você tem escutado? É aquele seu amigo lá que de repente não teme a Deus, não vive os princípios de Deus para escolher alguém? Ou você tem buscado escolher os mais velhos, os mais experientes para escolher aí a sua esposa, para escolher a sua família? E Abraão e seu servo buscaram uma direção divina, uma direção do céu. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar para que Deus ele venha gerar em nós o desejo de ter uma família que vai querer a bênção de Deus a todo custo, que vai se esforçar para ter a bênção de Deus. E Rebeca era uma mulher que tinha todos os dotes desejados por um homem. Ela era bonita, Gênesis 24:16. Ela era trabalhadora, 24:15. Ela era prestativa, 24:20. Ela era amada, decidida. Era uma mulher recatada. No versículo 65, você olha e vê sobre isso. Isaac amou. Foi um amor à primeira vista. Ele se apaixonou. Foi uma cena de filme. Foi uma cena linda. Ela olha para Isaac montada no camelo. Isaac estava orando, estava de joelho. Levanta e vê a sua amada se aproximando. Era tudo que talvez muitas mulheres sonharam.
não é verdade? Uma cena de romantismo, de amor. Isaac, querido, ele orou por Rebeca por 20 anos. Em Gênesis 25, versículo 21, nós vemos isso. Você que está aqui, teria disposição para orar pela sua esposa por 20 anos? Você, esposa, teria disposição para orar pelo seu marido por 20 anos? Às vezes, o irmão ora uma semana e já frustra porque nada aconteceu. Às vezes oramos um mês e já queremos jogar toalha. Isaac orou por 20 anos pela sua esposa Rebeca. Amém, queridos. E repita comigo: melhor que começar bem é terminar bem. Então essa família começou muito bem, muito bem. Porém essa família, ela foi ameaçada pela imprudência. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 26, no versículo 7. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 7 ao 11. Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Me trollou, viu? Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ela ser tão bonita. Isaac estava em Gerar fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela é tua irmã? Isaac respondeu: porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então Abimeleque disse: tens ideias do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e teria trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o povo: quem tocar nesse homem ou em sua mulher certamente morrerá. Amém. Então olha que história forte. Isaac, ele começa a imitar o erro do pai dele e ele expõe a sua mulher ao perigo. Isaac, para poupar a sua própria vida, ele é capaz de expor a sua mulher, né? Então ele afirma que Rebeca era sua irmã. Ele nega, querido, um dos laços mais importantes, que é o casamento, que é o vínculo do casamento, né? Isaac, ele era marido no quarto, mas em público ele se comportava como um irmão. E isso é muito forte. Ele colocou a mulher dele na vitrine diante de todos aqueles homens, né? Nós ouvimos a história, né? Atendemos uma mulher que ela usava muitas roupas vulgares porque ela tinha muita baixa estima. E aí quando ela conhece Jesus, ela entende o valor dela, ela começa a querer se vestir de uma maneira melhor, a guardar o corpo dela para o marido, mas aquele marido começa a brigar com ela porque ele quer que ela use roupas sensuais na rua, expondo a própria esposa. Então Isaac, ele começa a expor a esposa dele ao perigo. Isaac, ele mente, porém a mentira tem perna curta. E essa mentira que ele conta gera no casamento dele um abalo muito forte no alicerce do casamento dele. Então Isaac, ele foi egoísta, ele pensou só em si. Isaac, ele olhou para a sua mulher como um objeto. Ele olhou para ela como um objeto que podia ser usado para a sua própria proteção. Ele não pensa nela. E quantas vezes nós muitas vezes nos comportamos assim, né? Isaac, ele era marido no quarto, mas em público ele se comportava
através de carinho, através da proteção. Né, homem, Deus chamou você para proteger a sua mulher e não para expor. Algo que nós aprendemos que Isaac foi covarde. Isaac foi covarde. Ele foi egoísta. E quem planta egoísmo colhe solidão. Fala comigo. Quem planta egoísmo colhe solidão. Ele pensou somente nele. E às vezes nós só pensamos no nosso bem, no casamento. Às vezes o homem só está pensando no bem dele. Ou às vezes a mulher só está pensando no bem dela. Eu vou me proteger. Eu vou fazer o que eu quero para minha vontade. E aí Isaac começa a abalar aquilo que começou tão bem. Aquilo que começou abençoado por Deus começa a ser sacudido pelo egoísmo. A terceira coisa que nós vemos também, que o pecado, ele é maligno. Isaac, ele aprendeu a mentir com seu pai, Abraão. Abraão faz a mesma coisa e Isaac repete essa ação. Então, olha só, Isaac aprende a mentir com o pai, Rebeca aprende a mentir com Isaac e ela ensina o seu filho Jacó a mentir. Então, o pecado da mentira foi descendo e toda uma família foi sendo consumida pelo pecado. Então, nós precisamos nos atentar para isso. Esses pecados que vão vindo de geração em geração, passa pelo pai, passa pela mãe e vão sendo passados pelos filhos. Uma outra coisa aqui que eu acho muito forte na história de Isaac, nessa família, que para nós é uma família muito preciosa, para a descendência de Abraão, e foi a falta de confiança e de comunicação entre esse casal. Olha no versículo 27, no capítulo 27, no versículo 5. Capítulo 27, no verso 5, olha o que diz. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú, quando Esaú saiu ao campo para caçar. E Rebeca disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa para que eu coma e abençoe na presença do Senhor antes de eu morrer. Então o relacionamento de Isaac e Rebeca ele já começou a estremecer. Muitas coisinhas, muitas pequenas pedras foram entrando e começou a estremecer a estrutura dessa família, e aí a comunicação morreu entre eles, não havia mais diálogo, a ponto da esposa, para querer saber da vida do seu pai, tem que ouvir atrás da porta as decisões que o pai vai tomar. Quantas esposas não sabem da vida dos seus maridos? Quantas esposas têm que bisbilhotar o seu lado do marido escondido para ver aonde o marido está indo, aquilo que ele está gastando, aquilo que ele está fazendo? Não tem mais diálogo, não tem mais comunicação. E a realidade é que antes do divórcio acontecer ali diante de um tribunal, o divórcio ele começa a acontecer na morte de alguns assuntos. É mais ou menos assim. O casal ele vai conversar acerca da educação dos filhos. E aí quando eles sentam para conversar sobre a educação dos filhos, eles não se entendem. Aí sabe o que um faz? Eu crio do meu jeito, você cria do seu, a gente não conversa mais sobre isso, declaramos morte sobre esse assunto. E aí o casal vai sentar para conversar sobre finanças. Eles começam ali, a esposa começa a dizer o que ela está gastando, o marido começa a pontuar as contas, e aí de repente eles começam a brigar ali naquele assunto de finanças. Aí ele fala o quê? A esposa fala assim: então tá bom, agora é o meu dinheiro e agora é o seu dinheiro. Você gasta como você quiser e eu gasto como eu quero. E aí declara morte em mais um assunto, que é a finança. E aí quando o casal ele vai se deparar, ele já não tem assunto nenhum, já não tem diálogo, morreu o diálogo, decretou ali divórcio, o casal já não fala, já não conversa. E aí é só uma questão de tempo para ser consumado diante de um tribunal. Aí o casal não consegue conversar sobre sexualidade, o casal já não consegue conversar sobre a educação dos filhos, e quando vê, começa a se distanciar cada vez mais. E isso estava acontecendo com esse casal.
Esse casal que começou de uma maneira tão bonita, agora chega a velhice sem intimidade, sem comunhão, sem diálogo. Agora a Rebeca escuta os comentários do marido atrás da porta. Isaac já não partilha os desejos do seu coração com a sua esposa. Você, marido, tem compartilhado com a sua mulher os desejos do seu coração, os seus sonhos. Um silêncio agora impera sobre eles. Eles não confiam mais um no outro. Acabou a confiança. Acabou a confiança naquela família, entre aquele casal. E a falta de sabedoria na educação dos filhos. Isso gerou para eles a falta de sabedoria para instruir os filhos. Aí sabe o que aconteceu? Agora eles têm preferência, um filho em detrimento do outro. Aí no capítulo 25, verso 28, você pode colocar aqui? Olha o que diz aqui, vamos ler. Capítulo 25, no verso 28. Olha o que diz. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer as suas caças, e Rebeca preferia Jacó. Então eles ficaram 20 anos sem ter filhos, e agora que os filhos nascem, os filhos são transformados num problema. Aquilo que era para ser uma maldição, uma bênção, se tornou um problema, uma maldição de repente para eles. Os filhos, ao invés de unir, separam o casal. Isaac tem preferência por Esaú e Rebeca tem preferência por Jacó. Favoritismo. Eles fizeram dos filhos motivo de tropeço para o casamento. Eles cometem um pecado grave contra os filhos. Eles têm preferência por um filho em lugar do outro. Jacó, ele aprendeu esse erro com os pais e comete esse mesmo erro mais tarde com o seu filho Jacó. E aí, com o seu filho José, perdão. E aí Jacó, ele ama José mais do que todos. E aí o que incita ódio nos irmãos? Quantos filhos que não se falam, quantas alianças entre irmãos quebradas, porque o pai gerou no coração do filho um sentimento de divisão. Eles semearam ciúme na vida dos filhos, semearam competição, semearam ódio. Eles lançaram no coração dos filhos ciúme, inveja, disputa. Ao invés dos irmãos crescerem como grandes amigos, como grandes parceiros, aqueles irmãos cresceram como concorrentes, como rivais. Não tinha parceria, não tinha irmandade. Eles esqueceram que na família primeiro vem o cônjuge, depois vem os filhos. Isso é claro para você? Primeiro vem o cônjuge, depois os filhos. Em casa isso é muito bem definido. Às vezes a família, e são nas pequenas coisas. Às vezes a família chega na nossa casa, ela quer pular no meio da cama, né? Principalmente no friozinho de São Lourenço. E aí, filhinha, aqui não tem lugar para você não, tá? Deus te abençoe, aqui é o ninho de papai e de mamãe. E se ela falar alguma coisa com a Gabriela, por que você está falando com a minha mulher? E vigia, rapaz. Quem que é você? Quando seu filho, o pai vai corrigir o filho, você, a mãe, entra na frente, não fala assim com o meu bebezinho, só tem 25 anos. Menino cheio de cabelo no sovaco, cheio de bigode. Mas o pai não pode corrigir o bebezinho da mãe, que tem 25 anos, porque a mãe fica chateada. E eles esqueceram que a família é lugar de princípios. Jacó, ele precisava fugir. Esaú, ele passa a nutrir o ódio pelo seu irmão e deseja matar o seu irmão. Jacó, ele tem que fugir para salvar a sua vida. Ele pune-se a si mesmo, casando com mulheres filisteias que se tornaram a amargura de espírito para os seus pais. Aí sabe o que o filho começa a fazer? Ele cresce no lar disfuncional, agora ele quer tomar atitudes para ferir o pai. Porque ele achava que o pai era injusto, ele achava que o pai foi injusto com ele, que a mãe foi injusta. Agora ele começa as suas decisões com base em feridas, com base em mágoas e frustrações. Aí ele começa a tomar decisão só para ferir o seu pai e sua mãe. Quantos filhos não estão assim? Eu vi um filho que começou a fumar maconha dentro de casa, porque o pai não corrigia ele tinha uma mágoa do pai, ele queria a proteção do pai, ele queria que o pai viesse a corrigi-lo, mas o pai não fez. Aquele filho começa a fumar maconha dentro de casa, o pai não corrige ele.
E aí ele entrega a sua vida para Jesus e ele é curado através dos líderes, dos pastores, que começam a corrigir ele se sente amado e se sente filho de Deus. Quantos filhos não estão assim? Em Gênesis, capítulo 27, versículo 13, diz assim: Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, vá e traga-os para mim. E o que nós vemos, a falta do temor de Deus nas decisões dos pais impactou os filhos. Esaú, ao ver o seu lar vivendo debaixo apenas de aparências, ele desprezou a Deus. Esaú estava vivendo num lar religioso, aonde os pais diziam crer em Deus, mas em certos momentos tomavam decisões, queridos, que envergonhavam o Senhor. Então Esaú, ele se torna um homem profano. E Esaú troca aquilo que era sagrado, santo, por aquilo que era profano. Mais adiante, Esaú ele se casa com mulheres pagãs e ele envergonha não só a Deus, mas ele envergonha também os seus pais, a sua casa, a sua família. Nós vemos que Jacó aprendeu a ser um enganador dentro de casa. Jacó, movido pela vontade inflexível da sua mãe, enganou seu pai. Mentiu forjando a sua identidade. Passou-se por Esaú. Blasfemou contra Deus e deu um beijo de mentira em seu pai. Ele aprendeu com a sua mãe. Olha que coisa forte. Ele aprendeu a enganar com a sua mãe. É forte isso, né? O que nós estamos passando para os nossos filhos? Será que nós estamos ensinando a nossa família, os nossos filhos a mentir, a enganar? O que é que nós estamos passando para a nossa geração? Então Rebeca que tinha o dever, queridos, de ser uma edificadora, ela ensina o seu filho e Jacó fica marcado como enganador, como mentiroso. Nós devemos pensar nessa noite, como os nossos filhos estão sendo marcados. Será que dentro da tua casa, o teu filho está se levantando como alguém cheio do Espírito Santo? Porque quando olha para você, pai e mãe, você tem ensinado o seu filho a andar no caminho do Senhor? É muito mais, queridos, do que uma religião. Deus não nos chama para ser religiosos. Deus nos chama para ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres que vão marcar gerações. Homens e mulheres que vão criar filhos para a glória de Deus. Queridos, eu ouvi uma história, eu não sei se é uma história verdadeira ou se é uma história para deixar uma reflexão, mas de um filho de um pastor que ele uma criança, e aí ele chega para sua mãe e fala assim: mãe, vamos pegar o púlpito da igreja, vamos levar para dentro da minha casa? A mãe, por quê? Não, porque lá no púlpito meu pai é amoroso, meu pai é paciente, meu pai fala que ama a família, mas quando ele chega em casa ele é um grosso, um estúpido, te maltrata, não me dá carinho, não me dá atenção. Mas quem sabe a gente trazendo o púlpito da igreja para casa, ele não se torna uma pessoa melhor aqui também. Não sei se é verdade ou não essa história, mas isso confronta demais no meu coração. Como que nós estamos como igreja? Será que nós temos duas identidades? Será que em casa você é uma coisa e aqui, diante do pastor, diante dos irmãos, você é outra? Será que você é paciente com os irmãos aqui na igreja, mas na sua casa você é estúpido, é ignorante? Será que aqui, quando você está de repente na escala, quando então você vem para o culto de ceia, você veste uma máscara de santo, mas quando você sai pelaquela porta para fora, você torna-se uma pessoa amarga, uma pessoa que maltrata, que agride fisicamente, verbalmente, que trai, que pisa? Como que estamos como família? E aqui nós vemos uma família que colhe tristes resultados da sua imprudência. Querido, eu vou falar algo aqui. Vocês estão servindo de referência de família, viu?
Assim, de todo o meu coração, Pastor Marcos, Pastora Angélica, são para mim as maiores referências de família que nós temos. Assim, eu perdi meu pai faleceu há alguns anos, e Pastor Marcos é o meu pai, a pessoa que, se eu estou com problema, eu ligo para ele, se eu quero conselho, eu ligo para ele, e assim, valorize de todo o coração, igreja, diante de Deus e de Cristo Jesus. Valorize isso. Não precisa caminhar sozinho. Já tem quem já viveu muita coisa, que já tem bagagem. Para que sofrer se você pode ouvir conselhos, ministrações que podem mudar, impactar e transformar a sua vida e a sua família? O povo ele padece por falta de conhecimento. Às vezes, a sua família tem sofrido por coisas pequenas que com uma mesa, um gabinete pastoral resolve, se você quebrantar o seu coração e for humilde para ouvir. E essa família, ela colhe triste resultado da sua imprudência. Isaac e Rebeca não aprenderam com os erros e foram deixando a família fracassar pouco a pouco. E todo casal precisa aprender e reconhecer as suas falhas e corrigir, porque o fracasso só é fracasso quando não aprendemos com ele. O fracasso ele não pode ser o nosso coveiro, mas o fracasso ele precisa ser o nosso pedagogo. Você pode repetir isso? O fracasso não é o meu coveiro. O fracasso é o meu pedagogo. Amém? Nós vamos aprender. Às vezes nós está aqui. Eu já tomei muitas decisões erradas. Eu já errei demais. Às vezes você está aqui, sua família está mal, porque você tomou decisões erradas. Mas é o momento, querido, de você olhar para dentro de si e mudar isso. Às vezes até aquilo foi só fracasso, mas em Cristo Jesus há novas possibilidades, há renovo, há poder de Deus para a transformação do nosso lar. Eu creio num Deus de milagre, que Ele pode fazer o cego enxergar, o surdo ouvir. Olha o que Ele fez comigo, como diz aí o Roberto, né? Vai fazer assim na tua família hoje. Amém? Deus pode mudar a sua história, da sua família. O fracasso só é fracasso quando não aprendemos com ele. Às vezes você está aqui cheio de decisões erradas. Às vezes você, diante do altar hoje, você não só tem os seus fracassos. Mas Deus ele pode transformar esse fracasso em um grande testemunho para impactar outras famílias. Você crê nisso? Isaac e Rebeca não faziam correção dos seus erros. Eles não discutiam os problemas e nem se perdoavam. Eles iam deixando as coisas acontecerem, deixando a vida me levar, igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, uma hora melhor, uma hora as coisas mudam. Mas, querida, a realidade é, se não houver um posicionamento de humildade e temor a Deus, não vai mudar. Jesus não vai fazer, não. Jesus já fez. Há 2000 anos atrás, ele disse: está consumado. Ele já levou os seus pecados, as suas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, igreja. Jesus já fez tudo. Agora precisa de um posicionamento de humildade, um posicionamento de coragem, um posicionamento honesto diante de Deus, diante de Cristo Jesus e diante da tua família. Quando igual Paulo, quando chama lá Timóteo, fala: Timóteo, olha só, diante de Deus e de Cristo Jesus, eu te exorto, Timóteo, pregue a palavra. Eu quero aqui, com muito temor, falar assim: ó, nós estamos aqui diante de Deus e de Cristo Jesus. Coloca a sua casa em ordem nessa noite. Queridos, então a gente já está encerrando, mas o que nós vemos é que toda essa família sofreu as consequências pelo pecado. Isaac, o nome dele significa riso, mas nunca mais Isaac sorriu. Ele não teve mais motivos para sorrir. Nós vemos que Jacó sai de casa fugindo. Esaú, ao mesmo tempo, ele é tomado por uma ira, querendo punir a si mesmo, querendo punir o seu irmão. Esaú, ele perdeu o respeito pela mãe. Esaú ficou revoltado, amargo com seu lar. Passou a alimentar
sua casa? Será que nós estamos armando guerras, mulheres, dentro do nosso lar? Rebeca, ela arma uma guerra no meio dos seus filhos. Jacó, ele precisa sair de casa como um mentiroso e ele foge também, sofre as consequências e também é enganado. Rebeca nunca mais vê o seu filho. Rebeca morre sem ver a promessa se cumprir. Rebeca viveu uma velhice amarga. Então, Rebeca, ela morre sem estar perto dos seus filhos. O ódio despertado no coração de Esaú continua na geração de Esaú. Os filhos de Herodes de Belém, ele era um homem que ridicularizou Jesus no seu julgamento. E ele era edomita, descendente de Esaú. Então a geração de Esaú se torna uma geração também que sofre todas as consequências. Então nessa noite nós temos a oportunidade de quebrar tudo aquilo que nós falhamos, como o pastor falou. Se você errou, se até aqui a sua casa está em guerra, se até aqui aquilo que você gerou, querido, foi algo que tem marcado negativamente a sua geração, hoje você tem a oportunidade de clamar pelo nome de Jesus e decidir mudar a sua história. Decidir fazer diferente. Nós estamos chegando ao final dessa história e vimos que algo começou maravilhoso, começou lindo, mas teve um final muito trágico. Eu quero contar uma história que eu li no livro do John Maxwell, não sei quantos conhecem, grande palestrante, um grande líder. Ele conta que ele estava diante da sua esposa, e ele sempre muito bom com as palavras, um poder de persuasão muito grande. E ele, todas as brigas com a sua esposa, ele vencia, porque ele era muito bom com as palavras. E aí, um belo dia, ele venceu mais uma briga, e ele começou a zombar da esposa, vence mais uma, vence mais uma. E a esposa olhou para John Maxwell com aspecto frustrado e falou assim: John, você ganhou mais uma briga, mas está perdendo meu amor e meu respeito. E será que vale a pena, querida, a gente deixar o orgulho, o ego falar mais alto? Se um perdeu, se você ganhou e a sua esposa perdeu, os dois perderam. Se você, esposa, ganhou e seu marido perdeu, os dois perderam, porque o casamento é um laço onde dois se tornam um, pelo poder do nome de Jesus, o laço espiritual. E toda a família sofreu a consequência dessa imprudência, de um casal que começou bem, mas não conseguiu resolver ali os seus dilemas familiares. Isaac ficou só, envergonhado, sem sorriso. Um grande homem, um grande empresário, um homem rico, mas um marido descuidado e um pai pela metade, um pai parcial. Rebeca, ela perdeu seu filho predileto, perdeu o respeito de Esaú, traiu seu marido, não levou Deus a sério. Quantas famílias estão assim? Não levam as coisas espirituais a sério, não levam a Bíblia a sério, vão comer, comem igual desesperado, nem orar a hora para comer. Não tem seriedade, não tem temor pelas coisas espirituais, não tem temor a Deus. Jacó perdeu a sua casa, perdeu a sua mãe protetora, perdeu o amor do irmão, perdeu uma consciência tranquila, porque ele enganou seu irmão. Esaú, ele pune a si mesmo, depois que é vingado dos seus pais, esperou o pai morrer para vingar do seu irmão. Como que está a sua família? Como que está seu relacionamento conjugal? Há transparência, há amor comprometido, há fidelidade, há mágoas dentro do seu lar, há brigas dentro do seu lar. Como que os seus filhos se relacionam? Há divisão no meio deles? Como que está? Como que você tem tratado a sua família? Como que você trata os seus filhos de uma forma justa ou de uma forma imparcial? Um é bom demais, o outro é ruim demais. Tem pais que às vezes a gente vai visitar que coloca um filho lá no altar e coloca o outro lá no lixão. Exalta um e só critica o outro. Se fulano fosse igual a ciclano, nossa, mas fulano que é uma peça, mas ciclano, e na frente dos filhos, a gente fica com vergonha até.
Como que está a comunicação no seu lar? Como que está a reverência pelas coisas de Deus? Tem trocado, sua família tem trocado a bênção de Deus por um prato de lentilha? Como que está? Os nossos lares e da nossa família precisam de um avivamento. As nossas famílias precisam de um avivamento. Quero convidar você a ficar de pé. 20 anos depois, Deus ele restaura a amizade de Jacó e Esaú, mas Rebeca não viu e o seu pai estava muito velho para se alegrar nessa restauração. Sabe o que eu aprendo com isso? Peça a Deus que você veja o milagre da sua família na vida dos seus filhos hoje, amém? Não morra sem ver as promessas de Deus se cumprir na sua casa. Não morra sem ver as promessas de Deus se cumprirem na vida dos seus filhos e na vida da sua família. Deus ele tem uma bênção para a família. Deus ele tem uma bênção sim para a sua casa. É o desejo do coração de Deus que nós, igreja, sejamos abençoados na nossa família. Porque a família do povo de Deus precisa ser uma família onde aqueles que estão lá fora vão olhar e vão falar assim: uau, eu quero ter uma família assim. Eu quero ser assim como esse homem fiel lá. Às vezes você está no seu trabalho, num ambiente profano, mas você é um homem de Deus, você trata sua esposa com respeito mesmo na ausência dela. Às vezes você, esposa, tem escutado tantas coisas, às vezes as vozes do feminismo têm ecoado, querendo roubar de você aquilo que a Bíblia estabelece para proteger as mulheres, algo tão sublime, mas você foi contaminada com um vírus do feminismo, às vezes você foi contaminada com um vírus desse século. Por isso que a palavra de Deus fala: não ame esse mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra de Deus fala: se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Não é um acaso. Deus não é injusto. Às vezes você está aqui falando assim: o que eu fiz para merecer a vida que eu tenho? Tem certeza que você não sabe, irmão? Tem certeza? A Bíblia fala que aquilo que o homem semear, ele vai colher. Porque de Deus não se zomba. Ah, pastor, a vida está injusta comigo, nem sei o que eu fiz para merecer essa vida que eu estou vivendo. Tem certeza, varão? Pensa direitinho aí. Eu creio no Deus que é justo. Às vezes até aqui a sua colheita está sendo desejada, mas começa a mudar o seu plantio hoje. Começa a mudar a história da tua família hoje. Começa a mudar a história da tua casa hoje. Deixa o orgulho de lado. Deixa a vaidade de lado. Curve-se diante da vontade de Deus. Dobre seu coração diante de Deus. Deus, Ele deseja que você coma o melhor dessa terra. Então acredite nas promessas do seu Deus. Eu quero orar nessa noite. Quero clamar para que a misericórdia de Deus venha alcançar nossas famílias, a nossa vida. É noite de restauração. É noite de você nessa noite entregar diante do Senhor, se entregar a Ele. Querido, nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que pode fazer todas as coisas novas. Talvez você entrou por essa porta sem esperança. Talvez você olha assim ao redor e parece difícil demais, pesado demais, cansativo demais. Mas o Deus do impossível está aqui. O Deus do impossível preparou essa noite para você. O nosso Deus está aqui, querido. Comece a clamar. Clame a mim, responder
pela minha família. Cante, cante. Com tua presença, te agradeço pelo pão de cada dia. Agradecer, você nunca agradeceu. Aproveitou a sua oportunidade. Aprendeu com Deus na sua vida. Peça a palavra comigo e agradecer. Agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Seu filho, agradeça, filho. Te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda te operar. Levante as mãos e cante. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a amar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Minha família. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Agora tem casado aí. Eu já orava pela minha família, pelo meu futuro lá, pela minha futura casa. Não só orava pela família dos meus pais, onde ali nasci e fui criado. Eu já orava pela minha esposa, já orava pelo meu casamento, já orava pelos meus filhos, já tinha sonhos, já tinha projetos. Talvez você está aqui nessa noite e não é casado. Talvez você está aqui nessa noite solteiro. Mas coloca diante do Senhor esse sonho. Restaura, deixa Deus restaurar esse sonho. Talvez você está perdido no meio da caminhada. Mas Deus é um Deus que restaura sonhos. Eu digo isso aqui nessa noite. Quantas coisas aprendemos nessa noite. Confesso que eu fiquei surpreso com tanta coisa de Isaac, de Rebeca. Olhando assim rapidamente, eu sempre achei uma família exemplo, abençoada, mas depois que juntou o bolo aí, o negócio ficou estranho. Assim está na Bíblia para nós aprendermos isso, para não errarmos. Pastor Alberto, pastora Gabi, antes de você ir embora, ele vai estar ungindo a sua vida. Eles não vão orar mais, já foi orado. Mas se você quiser, como nós fizemos semana passada, antes de você ir embora, passa aqui na frente, deixa ele pôr a mão sobre a sua vida, para você sair daqui mais do que abençoado em nome de Jesus. Porque você já foi abençoado, amém ou não amém, querido? Que palavrão, né? Quanto ensinamento. Não é riqueza que traz felicidade. Entendeu? Isaac era rico, outro de rico. Não sei se ele era malhado ou não, sei que era bonitão. Né? Sei que o cara era boa pinta. Mas também não garantiu a felicidade no casamento dele. Não era uma, como é que é o nome? Richard Gere, não. Era um Joe Burr, lá no nome desse freio. Mas não garantiu a felicidade dele. O que garante a felicidade no casamento é Jesus Cristo que está no lar. É Jesus Cristo que está na família. O que garante a felicidade para a sua família, querido, é Jesus operando.
Ele sendo o Senhor da sua casa, Ele sendo o Senhor da sua família, Ele sendo o Senhor do seu casamento. É você ser obediente a Deus, é você ser obediente à palavra de Deus, você obedecer em tudo a palavra de Deus. Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela vida do pastor Alberto, da pastora Gabi. Muito obrigado, ó Pai, pela vida de cada um, ó Pai, que veio aqui nessa noite. Nós temos certeza que estão saindo daqui, ó Pai, mais do que abençoados. Obrigado, Senhor, pelo teu ensinamento. Nós saímos daqui, ó Pai, conscientes, ó Deus, daquilo que nós devemos, ó Pai, fazer dentro do nosso casamento, com os erros que nós não podemos, ó Pai, cometer, ó Pai, dentro do casamento. Nós saímos daqui, ó Pai, nesta noite, mais cheios do Senhor, mais cheios da tua graça, mais cheios, ó Pai, do Senhor, ó Pai, em nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, a viver, ó Pai, a tua palavra na nossa família. Ensina-nos a viver, ó Pai, a tua palavra, meu Pai, no nosso casamento, na criação, ó Pai, dos nossos filhos. Os filhos honrarem os pais amarem os filhos. Ensina-nos, ó Pai, a ser uma família abençoada. Ensina-nos, ó Pai, a ser exemplo, ó Pai, para os nossos filhos, a ser exemplo, ó Pai, nesta geração. Pai, muito obrigado por esse mês, um mês da família, um mês, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, está nos ensinando, Pai, como ser uma família abençoada, como termos, ó Pai, uma família bendita, que possamos guardar todo esse ensinamento, toda a tua palavra em nossos corações e vivermos o melhor de Deus nessa terra. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O amor do nosso Deus, as doces consolações do Espírito Santo e a graça de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Pastor Alberto, Gabi, você que é homem vai se direcionar para o pastor Alberto, você que é mulher direcione-se até a pastora Gabi, tá bom? E não vai estar orando, vai estar só ungindo a sua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Você, mulher, que quer participar do encontro com Deus das mulheres, dia 3 de junho, dê o seu nome para a pastora ou para a presbítera Aline. Não deixe, mulher, você que não fez encontro com Deus ainda, não deixe de participar deste encontro.